Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 13, dando sequência ao nosso conteúdo sobre números. Na aula anterior, a gente falou sobre porcentagem. Hoje, a gente vai trabalhar aqui problemas envolvendo porcentagens sucessivas. Ou seja, às vezes a gente se depara com algumas situações que, quanto é 30% de 30%? Então, acaba ficando um pouquinho meio difícil, tá? Mas a gente vai ter um macetezinho aqui, algo muito simples, que a gente vai aprender a trabalhar com isso, ok? Então, retomando aqui da nossa última aula, tá? Que eu mostrei para vocês, as transformações, tá? 100% pode ser escrito na forma de fração ou na forma decimal. Isso aqui é muito importante, porque em algumas situações a gente vai ter que sempre usar ou na forma decimal ou na forma fracionária, então a gente tem que ter isso aqui em mente na hora de fazer as transformações, beleza? Então isso aqui é muito importante que vocês saibam, que vocês realmente memorizem como transforma de porcentagem para fração ou de porcentagem para decimal, ok? Então, dando sequência aqui, às vezes a gente se depara com essa situação, 30% de 25%. Mas como que eu vou calcular uma porcentagem de outra porcentagem? Como que eu faço isso? Então, é o que a gente vai trabalhar. Então, como que a gente calcula 30% de 25%? A gente pode usar duas formas, tá? A gente pode utilizar a fração e também podemos usar o número decimal. Nós vamos multiplicar. Simplesmente, a gente vai multiplicar as nossas duas porcentagens. Então, eu tenho 30% de 25%, ok? Faço a multiplicação, eu vou obter uma nova fração. Então, quanto que é aqui? Vamos lá. 30 vezes o 25, que vai dar 750, certo? Dividido por 100 vezes 100, dá 10.000, ok? Para ficar isso aqui como porcentagem, a gente precisa eliminar dois zeros aqui embaixo, certo? É como se eu pegasse uma vírgula que está aqui ao fim e caminhasse com ela para cá, para que eu tenha o 100. Então, ela caminhou duas casas à esquerda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou caminhar duas casas à esquerda também. Então, vai ficar 7,5%. Ou seja, calcular 30% de 25%, eu vou calcular, na verdade, 7,5% de determinado valor. Tá ok? Então, é só fazer isso. Ou, em vez de usar aqui as nossas frações, eu posso usar os decimais. 30% é 0,3, 25% é 0,25. Quando eu multiplico 0,3 vezes o 0,25, a gente tem o 0,075. Isso daqui equivale aos meus 7,5%, tá? Para transformar de decimal para porcentagem, basta multiplicar por 100, que aí eu tenho a minha porcentagem, ok? Então, vamos ver aqui um probleminha na prática. Como que ficaria isso? Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que em um lote com 4.500 peças, 20% apresentavam algum defeito. Para avaliar os motivos dos defeitos, 5% das peças defeituosas foram separadas para análise. Qual a porcentagem das peças separadas e quantas peças do lote serão analisadas? Então, galerinha, a primeira coisa, eu vou pegar 5% de 20%, certo? Que é aqui, ó, 20% são as que têm defeito. Só que para analisar eu vou pegar 5%. Então, é 5% de 20%. Então, eu vou fazer lá, ó, 5% de 20%, ok? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 20, 100, dividido por 10.000,
corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. 1 sobre 100, ou seja, 1% do total das peças será separado para análise, ok? Aí a outra pergunta, quantas peças do lote total serão analisadas? Então, eu tenho que calcular 1% de 4.500. Então, eu vou pegar lá o 4.500 vezes o 0,01, que aí vai dar 0,054. A multiplicação pelos zeros não vai alterar em nada. Duas casas aqui, eu coloco a vírgula aqui, ou seja, serão analisadas 45 peças, ok? Vamos registrar aqui, ó, pelo cálculo que a gente fez, usando aqui a porcentagem de porcentagem direto, a gente chegou que serão analisadas 45 peças. Se eu fizer o passo a passo, será que eu vou chegar nisso? Então, ó, eu já tenho a resposta. 45 peças. Vou deixar registrado aqui. 20% desse total tem defeito. Então, eu vou calcular, ó, 4.500 vezes o 0,20. Elimino esse zero aqui, que ele não faz diferença para mim. 0,10, 9. Ok? Tenho aqui duas casas decimais, certo? Então, 20% de 4.500, eu tenho uma casinha decimal, são 900 peças, ok? Aí, eu vou calcular aqui 1%. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu calculei o total de 20%. Agora, eu preciso calcular aqui 5% dessas peças, tá? Porque das peças que têm defeitos, que são 900, 5% irão para análise. Então, 0,045, uma casa... Desculpa, 5% são 2 zeros. Os 2 zeros aqui na multiplicação não faz diferença. Tiro duas casas decimais aqui, 45. Ou seja, obtive o mesmo resultado. Só que, se eu fizesse assim, eu não conseguiria a resposta aqui de qual a porcentagem das peças separadas. Eu teria que fazer outro cálculo. Que aí eu teria que fazer lá, 4.500 é 100%. 45 peças é x%. Faz a regrinha de 3, eu vou chegar aqui em 1%. Mas, utilizar a explicação anterior, o método mais prático ali, vai ser um pouquinho mais rápido, ok? Então, quando eu tiver porcentagem de porcentagem, basta eu multiplicar as porcentagens. Então, 5% de 20%, é 5% vezes 20%. Só que tem que estar na sua forma decimal ou fracionária na hora de multiplicar. E, ao final, eu tenho que fazer a conversão para porcentagem. Vamos lá. Próxima situação aqui. Aumentos e descontos sucessivos. Tá? Então, aqui, ó, em determinado dia, uma empresa teve 20% de aumento nas suas ações. Logo em seguida, teve uma queda de 20%. Em relação ao valor das ações, o valor inicial, podemos concluir que houve um aumento, tá? Uma redução ou não houve alteração. Então, muitas das vezes, a gente bate o olho que aumentou 20, diminuiu 20, não teve aumento, não teve alteração nenhuma. Será que é verdade? Então, eu vou ter que calcular aqui. Tá? Então, a empresa, inicialmente, ela tem o valor de 100%, ok? Aumentou 20%. O que seria isso? Opa, agora a empresa, as ações lá estão valendo 120%, ok? Feito isso, opa, estabilizou o preço. O preço que eu vou trabalhar agora é com esse novo preço, então ele é meu 100%. Nesse 100%, ela teve uma queda de 20% no valor. Ou seja, do valor total do 100%, agora ela vale apenas 80%. Então, 80 sobre 100. O que eu faço com essas porcentagens? Mesma coisa, eu vou multiplicar. Então, quando aumenta, eu vou ter um valor maior que 100. Quando diminui, eu vou ter um valor maior que 100. E esse valor, eu tenho como base
o que aumentou e o que diminuiu, ok? Então, fazendo a multiplicação aqui, a gente vai ter o seguinte, 120 vezes 80, nós vamos ter um valor de 9.600, certo? Então, dá 9.600. 100 vezes 100 vai dar 10.000, ok? Eu preciso ficar com 100 aqui para saber porcentagem. Corto 2 zeros, corto 2 zeros. Após todas essas mudanças, a empresa está valendo 90%, as ações da empresa estão valendo 90% do que ela valia lá no início. Ou seja, teve uma queda. De quantos por cento? Era 100, está valendo 96, então caiu 4% o valor. Aí, por que disso? Muito simples. A empresa valia R$100. Vamos supor que a ação valia R$100. Eu fiz um cálculo de 20% em cima do 100. Ou seja, ela aumentou 20% em cima do 100. Na hora que eu calculei a desvalorização, ela já valia mais, ela valia R$120, certo? A ação. Aí eu calculei 20% em cima desse 120, então 20% de 120 é mais que 20% de 100. Então, dá essa diferença. Então, gente, antes de responder a uma pergunta que às vezes parece muito simples, a gente tem que analisar a situação, pensar, calcular para depois responder, ok? Então, vamos lá, ó, uma problematizaçãozinha aqui. Luísa foi a uma loja de roupas e escolheu uma camisa na qual a etiqueta indicava 10% de desconto. Ao passar no caixa, como iria pagar à vista, a vendedora lhe deu 5% de desconto sobre o preço da etiqueta, certo? Então, eu tenho R$60, que é o valor da peça, e aí eu vou ter ainda mais 5% de desconto. Então, eu vou fazer aqui, ó, vezes. Descontou, aqui no caso, 90%, ou seja, descontou, desculpa, 10%. Então, está valendo 90%, ok? É um desconto de 10%, valia 100%, agora vale 90%, ok? No caixa, ainda ela vai ganhar mais 5% de desconto, então, menos 5%. Fez a alteração lá dos 10%, a mercadoria vale 100% de novo. Então, em cima daquele valor, nós vamos ter mais 5% de desconto, ou seja, vai valer 95% do valor que valia antes. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer o cálculo. Então, eu vou pegar, vou multiplicar tudo que está em cima. 60 vezes 90 vezes 95. Tá? Então, 60 vezes 90 vezes 95, que vai dar aqui 513.000 sobre, aqui embaixo, 10.000. Tá ok? Então, ó, corta, 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 corta. No caso aqui, somente 2, né? Então, a gente tem aqui, ó, cortei 3. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Aí, eu tenho 513 dividido por 10, ou seja, R$51,30. Esse é o valor que vai ser pago após os sucessivos descontos, ok? O que eu poderia ter feito? Poderia ter feito de outra forma? Poderia. Poderia primeiro ter calculado aqui, ó, 90% vezes 95%, porque foram 2 descontos sucessivos. Então, 90 vezes 95 vai dar 88.550 sobre o 10.000. Corto aqui, elimino esse zero, uma vírgula. Ou seja, a mercadoria agora ela vai valer apenas 85,5%. E aí eu faço o cálculo. R$60 é o 100%, tá? E
X reais é o 85,5%. Regrinha de 3, ou eu faço, novamente lá, eu posso pegar a minha fração que eu cheguei aqui, tá ok? Da porcentagem, 85,5 sobre 100, vezes 60. Vou chegar também nos R$ 51,30. Aí fica a critério de vocês qual a forma que vocês preferem. Eu acho que fazer tudo de uma única vez é melhor, tá ok? Então, o que vocês precisam se lembrar, tá? É desconto, eu vou tirar a porcentagem aqui do desconto do 100%. Descontou 10%, agora vale 90. Descontou 30%, vale 70. Aumentou 10%, 110. Aumentou 15%, 115%. E assim por diante, ok? Aí sempre usando ou na forma fracionária ou na forma decimal aí, ok? Então, gente, ó, aqui é só um lembretezinho. Sempre que aumentamos ou diminuímos uma taxa percentual, sempre será em relação ao total, tá? Então, teve um aumento, foi em cima do total. Depois desse aumento, o novo valor é o total. Então, o próximo vai ser em cima desse total. Então, é sempre em cima dos 100%. Então, essa taxa recebe o nome de fator de multiplicação da porcentagem. Então, sempre multiplicando, a gente trabalha com porcentagem em cima de porcentagem, ou descontos sucessivos, ou porcentagem de porcentagem, ok? Então, para vocês aí, para finalizar, página 11 e 12 e TC 44. Galerinha, bom estudo a todos. Até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Até mais.